tristeza. Oh, que bom! Eu sou a alegria. A tristeza, eu tenho um super trabalhinho pra você. É? Por aqui. O que é isso? Prontinho. Perfeito. Esse é o círculo da tristeza. O seu papel é garantir que toda tristeza fique dentro dele. Então, eu só posso ficar parada? Ei, quem sou eu pra dizer o que você tem que fazer? Mas você tem que deixar toda tristeza dentro do círculo, viu? Então aí está a nossa emoção tristeza. Será que ela deve realmente ficar reduzida a um pequeno círculo, um pequeno espaço no nosso cérebro e na nossa vida? É sobre isso que nós vamos refletir nesse nosso segundo episódio da nossa série Neurociência das Emoções, Divertidamente. Seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo. Nós estamos avançando, já vamos para o nosso segundo momento aqui e eu te pergunto, como foi ontem para você refletir sobre a sua emoção do medo? O que é e quais foram as ações que você já colocou em prática na sua vida? Você já refletiu sobre o que nós estudamos? Você, de maneira prática, já vivenciou alguma situação de medo hoje que você pôde experimentar um novo posicionamento, uma nova forma de se comportar para regular essa emoção? Eu espero que sim, porque nós estamos aqui trazendo à tona conhecimento sobre isso para que de forma prática você possa implementá-los na sua vida. E eu espero que de fato você já esteja aplicando isso. Como vai ser? Como vai ser daqui para frente? A sua reação diante do medo, a sua reação diante da tristeza, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula, sem mais demora, porque nós temos muito para falar sobre essa nossa amiga, a tristeza, e como ela se constitui no nosso cérebro, processa-se e molda os nossos comportamentos e os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Primeiro vamos conceituá-la, assim como fizemos lá no nosso medo ontem. Sim, a tristeza é um mecanismo neurológico que nos leva a situações de alerta. É a tristeza que nos leva também para situações de reflexão. Esses são os principais mecanismos que a tristeza promove na nossa mente e, por consequência, nos nossos comportamentos. É um grande mecanismo de alerta, de atenção, que dispara como uma luz de emergência à medida que nós vamos vivenciando algumas situações ou mesmo quando nós recordamos ou pensamos em uma situação que não ocorreu da forma como nós gostaríamos. Porque nesse momento, são em situações assim ou em momentos dos quais nós nos lembramos que as coisas não saíram conforme nós prevíamos ou conforme nós desejávamos, que a tristeza vem à tona e toma a direção dos nossos comportamentos e dos nossos relacionamentos. Então, quando algo não vai bem, é necessário, esta emoção é necessária para que você possa refletir sobre esse episódio, sobre essa situação que você está vivendo. É um mecanismo de proteção, assim como o medo, a emoção da tristeza está aí para nos proteger diante de situações que nós muitas vezes não temos o controle e elas saem daquilo que a gente desejava, da forma como elas deveriam acontecer. A tristeza, ela tem uma função também muito importante de nos antever as situações, ou talvez tentar, nos preparar para situações que podem nos causar algum dano ou algum descontentamento. Então, a tristeza tem essa perspectiva. Muitas vezes, quando nós temos uma nova situação para vivenciar, seja uma entrevista de emprego, uma prova, ou mesmo uma apresentação importante, muitas vezes a tristeza vem à tona dizendo, olha, talvez isso pode não dar certo. Talvez você não consiga, Se prepare para
provavelmente não ter a aprovação nisso. Então, nós precisamos estar alertas a essa situação, porque se nós não regularmos, voltamos ao termo tão importante durante toda essa nossa semana. Se nós não regularmos essa nossa emoção de hoje, que é a tristeza, ela pode promover danos muito maiores, assim como as demais. Vocês vão me ver recorrentes vezes falando sobre isso, porque se nós não olhamos para essas situações que geram em nós essa emoção de tristeza com a atenção devida, de fato um grande alerta, nós podemos, de forma a somatizar esses aspectos e nos levar a questões neuropsicológicas e inclusive neuropsiquiátricas, como a depressão, a ansiedade e outras tantas que nós conhecemos. Mas nós precisamos entender uma coisinha importante aqui. Veja só, a alegria propõe que a tristeza fique reduzida a um espaço, né? Ou seja, não se envolva muito aqui nessa nossa grande central de controle, mas ela não pode ser restrita. Nós precisamos, assim como entendemos lá sobre o medo, entender a importância dela devido aos vários aspectos que eu já relatei aqui e entender que ela é importante acontecer. Vai ser a tristeza que nos vai trazer momentos de introspecção e reflexão para que nós possamos buscar soluções para essas situações que nós estamos vivendo e que não gostamos e por isso a tristeza veio à tona. Mas vamos lá entender como é que a tristeza se processa no nosso cérebro, como é que essa fisiologia ocorre. Ela é importante de ser compreendida, mesmo que em termos gerais não tão aprofundados, mas para que nós tenhamos aqui minimamente um conhecimento que nos vá trazer uma possibilidade de melhores tomadas de decisão diante dessa emoção que está aí o tempo todo permeando a nossa vida. Como eu disse agora há pouco, a tristeza aciona no nosso cérebro o nosso sistema límbico de alerta, de atenção. E por conta disso, o nosso cérebro começa a se organizar diante dessa situação que não saiu como eu gostaria, que não veio a contento, a baixar a produção de alguns hormônios como a serotonina. E com a baixa da serotonina, essa reorganização neurológica também acontece uma baixa na oxigenação do meu cérebro. É por isso quando nós vivemos situações de profunda tristeza, o cansaço físico se torna tão evidente. Eu gostaria que você se lembrasse aí de algumas situações, mas provavelmente você tenha inúmeras. Pelo menos uma delas em que você estava tão triste, que tudo que você queria era descansar, era ficar deitado, recolhido no seu cantinho de maneira introspectiva, porque de fato existe uma baixa de oxigenação no nosso cérebro. E aqui eu já abro um parênteses para dizer, opa, aqui eu tenho uma possibilidade de um contraponto para essa questão da oxigenação, porque fazer atividade física é uma boa solução para isso. Fecha parênteses, eu precisava falar sobre isso. Só um alerta e já um apontamento sobre soluções para quando nós estamos aí introspectivos e tristes, né? Há uma produção alta de glicose, nosso cérebro com esse gasto energético, com essa reorganização neurológica, vai demandando muita energia, produzindo esse cansaço que eu disse agora há pouco para vocês, e inclusive ele se organiza para a produção da ativação das nossas glândulas lacrimais. É por isso que alguns momentos em que nós sentimos tristeza, nós tendemos ao desejo, né, à necessidade de chorar. E aqui vale ressaltar o quão importante é respeitarmos esses aspectos fisiológicos desta emoção tristeza. Porque, de novo,
Se nós negamos, reduzimos a tristeza a um ambiente, dizemos fique aí, eu não tenho tempo para olhar para essa questão agora porque o mundo está girando e eu preciso dar conta de muitas coisas na minha vida. Se eu deixo passar desapercebida, se eu não aproveito essa emoção de tristeza para um momento de reflexão, de busca de solução para aquilo que eu estou vivendo, eu, mais uma vez, vou correr o grande risco de, somadas muitas pequenas tristezas, levar a essa luz de alerta e de emergência a brilhar e a piscar muito mais intensamente, me levando para processos de adoecimento. Entendendo que todas essas situações, a produção, né, toda essa organização fisiológica do nosso cérebro em relação à tristeza pode ser startado por situações vivenciadas, como por exemplo, né, você pode perder o seu emprego, perder um ente querido, vivenciar uma situação de constrangimento em que você fique muito triste. Situações vivenciadas, ambientes de fato, com outras pessoas envolvidas, me trazem tristeza. Mas também as situações imaginadas. Lembram-se disso em relação ao medo? Se você não se lembra, vale a pena recapitular lá o episódio e assistir, porque ele ainda está disponível. Porque aqui também nós temos essa possibilidade. A emoção sendo startada, disparada no nosso cérebro, né? A emoção da tristeza sendo disparada no nosso cérebro por situações vivenciadas, experienciadas, né? De fato e realmente, como também em situações que são imaginadas, né? O retomar a memória de um momento triste que você vivenciou, de uma decepção com alguém, com a perda de uma pessoa, tudo isso faz com que essa luz de alerta se acenda e esse processo e essa capacidade de reflexão possa ser desenvolvida por nós. Porque alguns, e em muitos momentos, talvez, nós nos rendemos à tristeza, né? E ao desfalecer que a tristeza traz, inclusive com um cansaço físico pelo gasto energético, e nós não olhamos para a potencialidade que esse momento de tristeza pode nos trazer para analisar e criar soluções. Nós estamos diante de uma situação que nós não gostamos, não é assim? Foi isso que te produziu tristeza, a perda de uma pessoa, a perda de um emprego, uma situação de desgaste financeiro, uma discussão com alguém importante para você, ou mesmo no trabalho. Opa, eu tenho a oportunidade de, a partir dessa emoção, tristeza, refletir sobre o que me aconteceu e pensar em estratégias para não vivenciar essa situação novamente e para também criar novos caminhos para resolver essa situação. O nosso cérebro tem essa grande capacidade desenvolvida aqui no nosso córtex pré-frontal, que é de trazer a consciência dessas emoções que muitas vezes vão ser processadas inconscientemente ou desprezadas até, né? Como eu disse agora há pouco, reduzindo ao nosso círculo a tristeza, aquele espaço reservado ali que não dá tempo de cuidar dela, e potencializando os danos que ela pode promover e não aproveitando a oportunidade de olhar para soluções. Quem assistiu o filme vai se lembrar que a tristeza, em inúmeros momentos, traz soluções para inúmeras situações. Por mais que ela tenha uma visão negativa, né, e não tão otimista da solução das coisas, ela sabia. Vejam que em alguns momentos, né, ela tá ali lendo os manuais sobre o funcionamento da Ryan e ela se dedica a isso, ela mostra soluções muito plausíveis, ainda que muitas vezes ali desfalecida sem acreditar muito, mas ela tem um repertório de conhecimento, de experiências anteriores vividas que ela traz à tona para que ali a solução possa ser evidenciada e encontrada. Nós sabemos que nem sempre as soluções serão encontradas de forma autônoma e isolada. Eu estou dizendo com isso que em algumas situações em que essa emoção é latente em nós, nós vamos
parar para refletir, trazer isso para o nível da consciência, buscar soluções e em alguns momentos nós não vamos encontrá-las. E aí surge a importância de contarmos com redes de apoio, né? E contarmos com profissionais que têm a capacidade de nos ajudar e nos orientar sobre as nossas questões emocionais. Então entenda, o aproveitar, o usufruir e regular essa emoção da tristeza é uma grande oportunidade para que você mesmo, a partir de uma autorreflexão, né, de uma percepção de si, de como você vem se comportando diante de situações que não saem como você gostaria que saísse, encontrar soluções. Mas também, quando isso não é possível, surge a grande importância da tomada de decisão, da busca de ajuda. Porque sim, mais uma vez eu preciso reforçar, se essa emoção não é cuidada e não é tratada da medida em que precisa ser, nós tendemos ao adoecimento, né? Desprezando isso, não levando em consideração, podando esta emoção, nós podemos potencializar danos ainda maiores. A tristeza nos ajuda a organizar os nossos comportamentos, quando nós trazemos para essa perspectiva de trazer soluções. Vivenciando situações que nós não gostamos, discussões com uma pessoa que você ama, ou mesmo uma situação que foge do seu controle no trabalho, potencializar a sua capacidade de reflexão e de busca por solução. Nós precisamos estar atentos a esses sinais, né? A esses sinais que o nosso corpo dá. Perceba, quando nós estamos tristes, o nosso corpo todo se organiza fisiologicamente. Eu falei agora há pouco de todo o sistema de forma fisiológica acontecendo no seu cérebro, mas o seu corpo como um todo é congruente com aquilo que está acontecendo com o seu cérebro. Então, normalmente, quando você vivencia essas situações, a tendência é de se recolher, né? É de se realmente contrair o seu corpo, deixar a sua musculatura mais enrijecida, porque você está vivenciando uma situação que não é prazerosa. Ninguém gosta de ficar triste, né? Nenhum de nós tem o propósito de ficar triste o tempo todo, mas a tristeza é inerente à vida, como uma emoção primária e vital, essencial para que você esteja vivo, essencial para que você se potencialize nas suas capacidades também. Então eu preciso olhar de forma atenta, respeitosa, sem podar e entendendo a potencialidade que está diante de mim quando eu tenho essa oportunidade ou essa vivência com a tristeza. Entendam, se você consegue se lembrar, ou se não assistiu o filme, depois você vai ter a oportunidade de fazê-lo. Um dos momentos ápices do filme e caminhando para a finalização dele é quando a alegria consegue perceber a importância de se relacionar ali com a tristeza e entender, compreender que a tristeza tem um repertório, tem um conhecimento sobre situações e memórias que são importantes para lidar com aquela situação em que elas estão ali tentando voltar para a central de controle. Elas estão fora. E percebam outro detalhe, para ressaltar mais uma vez aqui com vocês a importância da tristeza. Quando as duas, né, sofrem ali aquele acidente e são levadas para fora da central de controle, há uma total desorganização da central de controle quando a tristeza não está presente ali, demonstrando mais uma vez dessa forma a importância dela, assim como das demais outras emoções. A ausência ou a negação desta tristeza, sim, gera danos também. Então nós precisamos dedicar tempo e atenção nossa para essa emoção. Dedicar tempo para buscar soluções, para nos levar para esse espaço, já que essa é a emoção da reflexão, da introspecção, usufruir disso
para criar planos de ação, para criar estratégias, talvez para não vivenciar de novo aquela situação que te gerou tristeza, né? Não voltar àquele ambiente que te gera essa tristeza, solucionar questões com pessoas que você precisa solucionar. Veja só inúmeras possibilidades que essa emoção pode potencializar. Entenda que a tristeza, ela vai fazer parte da sua vida para construir uma vida feliz e saudável. Sim, eu vou inclusive repetir isso. A tristeza é essencial na sua vida para que você possa construir uma vida feliz e saudável. Porque é só nesse momento, no momento final, em que há uma compreensão da importância da tristeza naquela grande central de controle, que é o cérebro da Ryan. Eu sempre gaguejo um pouquinho para falar o nome dela, né? Aqui não foi diferente. Mas da Ryan, será que saiu bom agora? Depois vocês me contam. Foi importante a presença da tristeza e é essencial que ela, assim como a alegria, voltassem para a central de controle. Nós precisamos, e é aqui o grande desafio da nossa aula de hoje, usar de forma assertiva esta emoção. Como? Usufruindo dela para tirar e fazer pausas. Pausas que muitas vezes precisarão ser longas, mas algumas vezes podem ser curtas e rápidas, mas que são necessárias. Eu costumo dizer que se nós não encontramos momentos de pausa para olhar para as nossas emoções, na nossa agenda, a nossa agenda em algum momento vai ser totalmente parada, totalmente impossibilitada por conta das nossas emoções. Ou eu faço uma pausa intencional, com a atenção e intenção de cuidar das minhas emoções, porque elas estão aí o tempo todo junto de mim. Ou em algum momento a minha agenda toda vai parar para que eu olhe para essas questões, porque sim, a partir das nossas emoções, outras questões são somatizadas, questões psicológicas, ansiedade, depressão, estresse, mas também questões físicas, orgânicas e que podem acabar nos prejudicando de forma grande e realmente muito prejudicial. Então, como nós vamos agir a partir de agora com a tristeza? Como é que você, a partir de agora, pode olhar para essa emoção? Primeiro, entendendo que eu não devo podá-la. Segundo, entendendo que ela é uma emoção que potencializa sua capacidade de reflexão e busca por solução. E terceiro, que é uma grande oportunidade de traçar novos planos. Você tem planos de viver feliz e saudável. Eu não preciso conhecer você para ter certeza disso. Essa é uma busca inerente ao ser humano. Nós desejamos ser felizes, mas existirão os momentos de tristeza e serão nesses momentos de reflexão e introspecção que nós vamos ter a oportunidade de construir novos caminhos. A melhor solução diante da tristeza não é se recolher de forma permanente, né? Se isolar das relações. Talvez um momento seja necessário, uma pausa, como eu disse agora há pouco. Mas muitas vezes o isolamento e essa introspecção a longo prazo vai ser extremamente prejudicial e vai só tornar essa lâmpada de alerta ainda mais forte e ainda mais, redundantemente dizendo, alarmante, provocando danos para a sua vida como um todo, nas áreas mais variadas que nós temos. A tristeza é uma grande oportunidade de você ir além. Sim, repito mais uma vez, a tristeza é uma grande oportunidade de reflexão que te pode levar além. Olhe a partir desta aula, a partir desse nosso episódio, com outro olhar para suas emoções, especialmente para a emoção da tristeza hoje. Coloque, né, aí em evidência e comece a observar a partir de agora no seu dia de amanhã e nos próximos,
Quais são os eventos que te trazem tristeza? Como é que você pode lidar melhor com eles? Como é que você pode aproveitar para criar novos planos, para criar novas estratégias, para que essas situações não se repitam? Vejam que a tristeza, ela também é importante na formação das memórias, como aparece lá no nosso filme Divertidamente. Memórias que nos resguardarão de não vivenciarmos outras situações, como as que nos promoveram tristeza anteriormente. Mas nós também não podemos permitir que ela seja paralisante, porque ela pode também ser paralisante, como o medo. Se aprendermos a regular, a entender, respeitar o nosso tempo, entender e buscar as soluções para as situações que nos geram tristeza, certamente nós construiremos uma vida mais feliz e saudável, não só emocionalmente, como fisicamente e com os nossos relacionamentos externos também, tá certo? Eu espero que essa aula tenha valido a pena para você, que essa nossa conversa te traga reflexões importantes para suas tomadas de decisão. E eu te espero amanhã para nós falarmos sobre a alegria. Sim, no meio da nossa semana teremos a oportunidade de entender como essa menina, né, expressada aí no filme, reage, age, potencializa ou pode também nos promover danos. É isso. Eu espero você amanhã para o nosso episódio da alegria. Tchau!